ótimo. Agora é só apresentador. Então, manda ver, Jéssica, você leva todo jeito. Espero. Então, tá pronto? Não manda esse make-off, não. Você podia fazer. Olá, boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Jéssica, nós somos da PUC. Nós gostaríamos de saber qual que é o seu trabalho aqui dentro da TV Anhanguera, se você gosta, qual é a sua formação e tudo relacionado aqui à empresa que você faz. Ok, vamos fazer um resumo então. Isso, resumo. Eu me formei em jornalismo, comunicação social e jornalismo pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Vim para Goiânia há 10 anos e há quase 8 anos eu estou aqui na TV Anhanguera. Eu comecei na TV Brasil Central como repórter e apresentadora esporádica. Aí depois vim para Anhanguera também para reportagem e apresentação. Hoje, depois de mudanças que foram feitas aqui na equipe, eu faço um monte de coisa num programa só. Desculpa. Bom, eu faço agora o Cidade Já. O Cidade Já é um programete, digamos assim, que tenta mostrar o factual. É aquela coisa da notícia em tempo real, como se fosse uma notícia. A gente não consegue ter agilidade hoje na internet, mas você tem um alcance muito grande com a televisão. Então, é o factual para quem está assistindo TV em casa. Eu entro no ar dentro do telejornal Bom Dia Goiás, com notícias daquele momento, ou então com notícias que mexem com a cidade, com a editoria de cidade, e também durante a programação. Quando a gente tem espaço, por exemplo, eu tenho espaço todos os dias no intervalo da Ana Maria Braga, do Mais Você. Então, eu tenho ali 1 minuto e meio, 1 minuto e 40 para dar notícias da cidade naquele momento. E quando a gente consegue um espaço no comercial, eu tenho também entrada no programa da Fátima Bernardes, local só. À tarde, o programa continua com a Rosane apresentando e a Larissa Kipper e Marisete produzindo. De manhã, eu e a Marisete, a gente produz, logo ela vai embora, aí eu acabo produzindo, editando e apresentando o programa. Então, eu estou acumulando ali 3 funções. E, de certa forma, eu faço reportagem. Porque como eu estou com uma equipe agora provisória só de cinegrafista, então ele sai, filma, eu discuto com ele o que ele filmou, a gente às vezes discute antes dele sair, mas normalmente é assim: ó, Lilian, vi uma infração assim, assim, assado, vi uma situação assim, assim, assado. Aí ele volta com a imagem, volta com a informação para mim, aí eu faço o texto em cima daquilo e corro atrás de resposta, seja com fiscalização de trânsito, seja com fiscalização da cidade, esse tipo de coisa. E as dificuldades? A maior dificuldade é a questão de tempo. Porque, por exemplo, eu entrei hoje às 5 horas da manhã, eu entro todos os dias às 5 horas da manhã. Agora são 2 horas da tarde, quase 2 horas da tarde. Eu estou até agora produzindo, porque assim, eu tenho o tempo para entrar durante o Bom Dia, depois eu tenho o tempo para produzir e entrar ao vivo durante 1 minuto e meio, mas te toma 1 hora no mínimo de produção e organização. E depois dessa minha entrada ao vivo, quando eu não tenho entrada de novo na Fátima Bernardes, eu fico produzindo coisas para amanhã de manhã. Entendeu? E algumas coisas para hoje à tarde também. Então, o tempo é a maior dificuldade, na minha opinião. Você liga para uma pessoa, um entrevistado, ele fica de te retornar dali 30 minutos, passam 2 horas e você não tem a resposta ainda, ou então a pessoa te garante que vai dar a resposta depois você está com a pauta só esperando aquela informação para fechar e não dá certo, aí você tem que pensar em outra coisa em cima da hora. Essa é a maior dificuldade. Acordar cedo até que não é tanto. Acordar às 4 e pouco da manhã não é tão difícil como esses imprevistos que são rotineiros. Todo dia tem alguma coisa. É raro o dia que você programa e dá tudo certo e você consegue sair no horário certo. Não tem. E os benefícios te compensa? Quer ver um benefício? Primeiro eu gosto de fazer o que eu faço. Apesar do estresse, eu gosto bastante de fazer isso. E segundo, uma coisa assim que eu gosto de ver em primeiro lugar, na verdade, é o retorno, sabe? Você, por exemplo, há 10 dias atrás, nós mostramos uma situação que é super comum na cidade e que muita gente não sabe o que fazer quando isso acontece. Pessoas que você está reformando sua casa e aí deixa lá na calçada areia,
sabe, cimento, tijolo, impedindo a passagem de pedestre. Nós fizemos alguns flagrantes, pouquíssimas situações, só para exemplificar o problema. E isso deu uma repercussão tão bacana, sabe? Tanto que amanhã a gente está voltando com isso para mostrar o que mudou. Nós provocamos a fiscalização, nós provocamos o vizinho daquela obra, que daí ele sabe para onde ligar. Esse retorno, o feedback do assunto é muito bacana. Isso é bem gostoso fazer. E como é que surge a ideia para reportagem? Por exemplo, essa ideia de ir lá e fiscalizar, Da vocês caçamba, por exemplo. mostrarem e tudo. É o que eu vejo na rua. Lógico, eu sou moradora da cidade. O que eu tenho dúvida na cidade, provavelmente é a dúvida da Dona Maria. Provavelmente é a mesma dúvida da Dona Francisca, do seu Francisco, que mora em outro lugar. Então, se eu tenho essa dúvida, provavelmente muita gente tem essa dúvida. Então, eu vou naquela vivência. E sugestão também. A gente recebe bastante coisa por e-mail. Ah, aqui na minha rua está acontecendo assim, assim, assado, para onde eu ligo? Ah, minha vizinha fez muito barulho, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Pô, mas está muito calor, hein? Até quando vai ficar esse clima? Então, a gente, pelo menos para o Cidade Já, e eu acho que quase tudo é assim, a ideia da matéria surge de acordo com a necessidade da população. Você tem, por exemplo, os crimes, né, prisão de cachoeira, anúncio de um programa de habitação, mas e o rotineiro, sabe? O que eu faço quando uma viatura da MT estaciona num lugar proibido? Eu ligo para quem? Se a MT está cometendo assim, um exemplo. É por aí que surge a pauta, é por aí que a gente vai tendo as ideias de reportagem. Teve alguma reportagem assim que mais te impactou, que te deixou tipo, meu Deus, que você já cobriu, que você já foi lá? Ixi, várias. Uma coisa que me choca muito é quando envolve criança com falta de atendimento, por exemplo, na saúde. Isso me deixa indignada. Os casos de violência contra a criança, seja violência sexual, seja violência, um espancamento, uma criança que sofreu algum tipo de maltrato. Além de criança, pessoa idosa, eu fico indignada quando eu vejo aquelas coisas assim do tipo, a senhora que tem 80 e poucos anos, tá desde não sei que horas tentando uma consulta para ver como é que está a pressão dela, sabe? Essas coisas me revoltam muito. E isso a gente vive no dia a dia. Quando você sai para fazer matéria que envolve, não tem como você falar assim, não, dali eu me desligo. Não tem, até uma briga eterna em casa, porque às vezes eu chego, eu tô para baixo ainda. Você tem que saber dividir, mas é complicado. Você fica disfarçando. Faz de conta que pro maridão tá tudo bem, para as irmãs tá tudo bem, para a mãe tá tudo bem, mas não sai da cabeça, sabe? Um caso é o caso da Lucélia, aquela menina que foi torturada pela Silvia Calabrese. Aquele dia, por exemplo, a gente recebeu eu estava no estúdio com o Anderson, eu apresentava o jornal com o Anderson. Aí as imagens chegaram durante o jornal. Até a gente conseguir colocar aquilo no ar, ninguém tinha ideia do que tinha acontecido com a menina. E foi um assunto que fechou o jornal nesse dia. Quando nós vimos, quer dizer, eu ia chamar um assunto que eu não sabia o que era. Quando nós vimos as imagens, a situação da unha, os dentes, não sei o quê, o Anderson não conseguiu segurar, ele começou a chorar. E eu fiquei com aquilo que não saía da cabeça, sabe? Não sai da cabeça. É terrível, 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 terrível. Então, quando mexe assim com... Você não tem como, você se coloca no lugar das pessoas. E esse tipo de matéria me marca bastante. Assim. Acho que até na hora da apresentação, aquela coisa de dividir, por exemplo, você está falando de um assunto triste e depois você vai para um assunto mais Essa é uma saia justa, Jéssica. Como é que você muda a sua feição, seu tom de voz? Porque é lógico que todo mundo apela pro lado cognitivo e pro lado afetivo, né? Exatamente. Você tem que ter aquela coisa de aconteceu, isso assim, mas depois você vai lá e já muda o seu tom de voz. A ideia, normalmente assim, isso foi quem me ensinou muito, foi o Zé Divino. Depois até se vocês quiserem entrevistá-lo, o Zé Divino é aquela voz da hora do Ângelos e tal. Tá. O Zé é maravilhoso. Ele fala assim, Lilian, não tem como. Não tem jeito de você... Eu gosto muito da apresentação, por exemplo, da Sandra Nemberg, mas ela acaba forçando demais, tem hora. Ela tá triste, aí ela começa a sorrir de uma notícia para outra. Eu não consigo disfarçar tanto assim. Eu tento encontrar aquela linha de diferenciação. Normalmente eu falo assim,
vamos respirar? Você acabou de sair de uma notícia triste, vai falar de futebol. Ou então você acabou de sair de uma notícia triste, vai falar da alegria das crianças recebendo o Papai Noel. Fala assim, vamos respirar um pouquinho, então vamos mudar de assunto, vamos aliviar o clima? Aí eu introduzo outro assunto. Mas não é fácil. E dependendo da notícia, se eu estiver muito indignada, Ele vai aí eu não falo daquele jeito. É complicado. Não é fácil. E o colega de trabalho, como é que é lidar? Menina, é ótimo, porque normalmente a gente tem uma ligação bem legal fora daqui. A equipe toda é bem unida, sabe? Você tem um clima de descontração fora. Então é gostoso, assim. Nós não nos encontramos só aqui. Não dá para encontrar todo fim de semana, mas de vez em quando tem uma festinha, a gente reúne para comer um petisquinho na casa de de outro, para conversar. E isso você consegue trazer para dentro do serviço e cria um clima legal. Quando eu apresentava o jornal com o Anderson e com o Fábio, era muito bacana, porque eu era vizinha do Fábio, a gente se encontrava do prédio todo dia. Do Anderson, eu conversava com ele o dia inteiro. Quando vinha para cá, era só dar aquela olhada, você já sabia o que o cara ia falar, o que ele queria que você fizesse, sabe? Um comentário. Então precisa ter essa sintonia para o jornal sair legal. Te dá mais segurança também. Ok. Fechou? Falei muito, né? Nada, nossa, ficou muito bom. Obrigada, tá? Imagina, por nada, Obrigada precisando. mesmo. Beijos.